Olá! Nós estamos hoje com uma pessoa muito importante para falar sobre um assunto mais importante ainda. O meu nome é Ney Flávio Meirelles, eu pertenço ao canal Jornalistas Online e hoje nós vamos entrevistar um jornalista que tem mais de 30 anos de cobertura de CBF, de futebol brasileiro, que conhece todos os meandros desse métier. E eu queria perguntar, já começar perguntando, é o Silvio Barsetti. Ele tem vasta experiência em grandes jornais, Estado de São Paulo, trabalhou no Portal Terra, enfim. Eu queria começar perguntando uma coisa muito importante. Barsetti, vamos ter Copa América? Olá, Ney. Pergunta capciosa, hein? É, tudo indica que sim, né? E no Brasil, que é mais trágico, né? Porque essa Copa América seria na Colômbia e na Argentina. Os dois países dividiriam a sede, né, da competição, que era para ser realizada em 2020. Ela foi adiada por causa da pandemia. Foi adiada para começar em 13 de junho de 2021, né, com a Colômbia e a Argentina se preparando ao longo dos últimos anos para receber o torneio. E, em cima da hora, a Colômbia desistiu e a Argentina seguiu esse caminho também, de desistir. Por quê? Porque a pandemia, a avaliação deles foi essa, a pandemia recrudesceu nesses países, como em toda a América do Sul, nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, para, de uma certa forma, proteger, né, suas respectivas populações, né, os dois países, os dois governos decidiram tirar os países como sedes da competição. E aí o Brasil abraçou a competição. Por que você acha que aconteceu isso? Quer dizer, você acha que houve uma interferência direta da CBF junto ao presidente da República? Todos sabemos que há uma ligação forte, até ideológica, entre o presidente da CBF e vários dirigentes de futebol, inclusive o presidente do Flamengo, que já se declarou apoiador do presidente Bolsonaro. Você acha que houve isso, uma interferência direta da CBF junto ao Bolsonaro? Porque é muito estranho que um presidente que demorou mais de 7 meses para responder um e-mail da Pfizer sobre vacinas respondesse à reivindicação da Conmebol em 10 minutos, você não acha? Com certeza. Como é que se dá o trâmite numa situação dessa? Certamente a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, que é a organizadora do evento, entrou em contato com a CBF, que é uma afiliada dela, para falar dessa possibilidade de uma decisão relâmpago, né, de o Brasil ser sede da competição, porque está em jogo milhões e milhões e milhões de dólares de investimentos, patrocinadores, cotas vendidas para que esse torneio seja realizado. Então, isso é muito provável que esse contato tenha sido feito primeiro da Conmebol com a CBF, e a CBF, então, fez a ponte com o governo federal, o Palácio do Planalto, para que houvesse, né, o aval da realização do evento no Brasil. O trâmite foi esse. Agora, como você falou, realmente se demoram meses para responder um e-mail com relação à vacina que poderia salvar a vida de milhares de pessoas, e se demora 10 minutos para dizer para a Conmebol que sim, queremos sim ter a Copa América, estamos em condições e vamos recebê-la sim. É muito esquisito. Pois é, mas eles falam protocolos, né? Inclusive usam um dos argumentos que o presidente Bolsonaro colocou é que a CBF continua organizando um campeonato brasileiro, seguindo protocolos de fazer exames de PCR nos jogadores e nas comissões técnicas para poder acontecerem os jogos, e que esse mesmo protocolo seria seguido em relação à Copa América. Mas o argumento da CBF ou da própria Conmebol é que esses jogadores seriam vacinados previamente no Paraguai, o que é uma dicotomia também em relação à vacina, porque a vacina precisa de 2 doses. Na verdade, quem está falando a verdade? Difícil saber. Agora, mesmo que todos os jogadores, né, convocados por suas respectivas seleções sejam vacinados, isso é muito pouco para o universo que vai ser mobilizado para a realização dessa competição, mesmo
que não tenha público nos estádios, porque você tem uma demanda muito grande de imprensa, você tem uma demanda muito grande de agentes de segurança, força pública, né? Você tem as operações nos estádios, que também requer muito pessoal treinado, qualificado, como também as operações nos centros de treinamento, e por aí vai. São N exemplos, entendeu? De que uma competição do tamanho da Copa América vai mobilizar muita gente, milhares de pessoas, mesmo sem público, milhares de pessoas. Então, quer dizer, você vacinar os jogadores, você está, na verdade, protegendo ali 10% ou menos, bem possivelmente menos, do que vai ser mobilizado, o contingente que vai ser mobilizado, entendeu? Na verdade, existe sim um protocolo que a CBF leva adiante com relação às competições que ela organiza, né? A gente conhece mais o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, e que, de certo modo, até funcionou nos últimos meses, para os jogadores, para os clubes, para as suas comissões técnicas. Não funcionou, por exemplo, para a arbitragem, né? Até anos atrás, você, quando falava de arbitragem de jogos de futebol, você estava falando de 3, 4 pessoas, né? Eram o que a gente chamava de bandeirinha, né? O árbitro, os 2 bandeirinhas e um quarto árbitro, né? Hoje em dia, nos jogos da Série A do brasileiro, que tem aquele o VAR, né? Exatamente. Você tem uma equipe bem maior, em torno de 12 pessoas. Você multiplica isso pela quantidade de jogos da Série A, agora não me vem à cabeça o número de jogos, mas são centenas de jogos, e essas pessoas viajando 2 dias para vários estados do país, tanto que isso me foi dito por um dirigente da CBF no final do ano passado, que houve, sim, a contaminação, né? Vários e vários árbitros e seus assistentes foram infectados pelo coronavírus durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, que terminou em fevereiro de 2021. Então, por mais que haja protocolos e cuidados, você fica em várias situações muito vulnerável. E eu acho que, na verdade, o que se estabeleceu agora com a Copa América vinda para o Brasil é o protocolo da morte. Certamente, ainda mais agora no momento que estão todos os cientistas, os infectologistas, prevendo uma terceira onda, né? Essas pessoas vão vir de países como o Peru, por exemplo, que já foi divulgado que é o país per capita que foi mais afetado pelo coronavírus, né? Que é onde morreram mais pessoas proporcionalmente à sua população, e vão vir vários peruanos, colombianos, enfim, da Venezuela, que é um país que a gente não tem noção sobre quais são os dados estatísticos. Tem um outro dado, Ney, que as pessoas não falam, por exemplo, não vai ter público, mas você, por exemplo, você imagina um Messi, né, o jogador argentino Lionel Messi, quando ele estiver no Hotel X, seja em Cuiabá, em Goiânia, você acha que aquela de moradores ali ao redor do hotel, os vizinhos de bairro, crianças, adolescentes, você acha que eles vão ficar em casa? Claro que não. É inevitável, entendeu? Você vai criando focos de aglomeração em várias situações. Entendeu? Exatamente, o que é bastante perigoso, né? Ainda tem um outro detalhe: essa Copa América está sendo prevista para acontecer em 4 sedes, né? São Paulo tinha aceitado, o governador Dória tinha aceitado, depois recuou. O do Rio de Janeiro disse que, se seguissem os mesmos protocolos do Campeonato Brasileiro, poderia acontecer. Recife recusou, então parece que vai ser em Cuiabá, Brasília. Quais são? Você sabe quais são as sedes? O Rio aceitou. O Rio fechou com eles. Até onde eu fiquei sabendo, lendo as notícias de horas atrás. O Rio, Cuiabá, Brasília e, se não me engano, Goiânia. Pode ser que eu esteja enganado, teria que conferir isso, entendeu? Teria que checar. Mas, enfim, são 4 sedes. Você citou o Messi, mas foi veiculado uma notícia de que os jogadores argentinos estavam querendo organizar um movimento para não virem jogar, e que os chilenos também. Se isso acontecer, que eu não sei se você vai me dizer se isso é possível ou não, não teria como fazer uma Copa América sem 2 países, não? Seria maravilhoso que isso ocorresse, entendeu? Acho muito, assim, eu acho pouco provável que isso aconteça, até porque certamente
as federações locais, no caso, por exemplo, da Argentina e do Chile, que você citou, conseguiriam aí uma solução de última hora para substituir esses eventuais rebeldes, entre aspas, que não são rebeldes coisa nenhuma, por uma seleção sub-20, uma seleção sub-23, jogadores que atuam no próprio país, que poderiam estar disponíveis para representar as seleções, né, tanto da Argentina quanto do Chile. Então, isso, no meu modo de ver, não afetaria mais ainda a credibilidade e o prestígio dessa competição, que está lá embaixo, né? Mas, enfim, mas não anularia a sua realização, porque eu acho que eles conseguiriam ter um plano B. Ou seja, na verdade, essas confederações têm um poder assim absurdo, né, sobre os atletas. Eles tiram os principais atletas do mundo dos seus clubes europeus, que pagam fortunas para eles jogar, né? E, na verdade, o que acontece? Nada, porque, como você falou, de repente, se uma confederação dessa resolver convocar sub-20, sub-16, as crianças vão querer aparecer, afeta a credibilidade, mas não impede a participação do país, não é isso? Exatamente. O que acontece também é que as federações, quando convocam os jogadores, que muitos deles aqui nas seleções da América do Sul atuam, a maioria atua na Europa, né? Isso só pode para torneios oficiais organizados pela FIFA, para jogos das eliminatórias de Copa do Mundo, né? E para amistosos que tem o selo Data FIFA, entendeu? Então, você tem o selo Data FIFA, os clubes são obrigados a liberar esses jogadores. Agora, por exemplo, a Olimpíada, né, o futebol na Olimpíada, o clube não é obrigado a liberar o jogador convocado para as seleções, entendeu? Então, depende de eventos e competições organizadas pela FIFA, entendeu? De todo modo, é desproporcional, sim, entendeu? É uma aberração, porque o clube é que paga, que arca com todas as despesas, que faz investimentos milionários, e esses jogadores, quando vão para a seleção, já existe uma discussão antiga com relação a isso na CBF, entre clubes brasileiros e alguns do exterior, que acham e defendem que a CBF, por exemplo, teria que pagar, responder por uma parte da folha de determinado jogador quando convocado e ficasse na seleção 5, 10, 15 dias, porque são 5, 10, 15 dias que ele vai ficar fora do clube, que é quem paga os salários milionários, né? Estou falando dos jogadores de ponta, jogadores selecionáveis. Agora, por falar em rebeldia enfim, que se supõe, que se espera de alguns jogadores, o relator da CPI da Covid no Senado fez um apelo público ao Neymar para que o Neymar recusasse participar da Copa América em meio a esse pandemônio que a gente está vivendo, mais do que uma pandemia, um pandemônio, né? Você acredita que o Neymar tenha esse tipo de consciência? É comum os jogadores de futebol, sobretudo os brasileiros, terem esse tipo de consciência? Eu acho que o Neymar deve ter perguntado para o pai dele, né, que é o grande tutor dele, quem era o Renan, que time que o Renan jogava, entendeu? Ou que joga, né? Enfim. E depois o pai deve ter também consultado o Google para saber quem era Renan Calheiros, entendeu? Enfim, não devem ter avançado muito além disso, entendeu? Lamentavelmente, é uma bolha, o futebol brasileiro vive numa bolha, entendeu? Em que os jogadores, enfim, olham para o próprio umbigo e para suas contas respectivas em investimentos, né, em instituições financeiras, e não saem muito disso, entendeu? O Neymar está inserido nisso aí, infelizmente. Se dentro de campo é qualidade técnica, tem uma inventividade que hoje é rara no futebol mundial, infelizmente, fora de campo ele representa isso tudo. Ele representa o atraso, ele representa uma visão assim distorcida da realidade do país em que ele vive, entendeu? E não consegue, do meu modo de ver, ser, na minha avaliação e na avaliação de muitos colegas jornalistas, não consegue ser um bom exemplo para crianças e adolescentes, né, que seguem ele nas redes sociais. Ele tem dezenas e dezenas, se não centenas de milhões de seguidores, né, nas suas plataformas, nas suas redes, né? Enfim, não é um bom exemplo. Infelizmente, ele justifica um pouco
essa fama do jogador de futebol do Brasil, né, atrasado, conservador, retrógrado, né? Poucas exceções tivemos ao longo dos últimos anos, como Sócrates, né? O próprio Raí, o Juninho, o pernambucano, poucas exceções, poucas exceções. Mas a que você atribui isso? Porque esse exemplo que você citou do Sócrates era um jogador que havia frequentado uma faculdade de medicina, quer dizer, a maioria dos jogadores eles começam muito cedo na carreira e a ganhar dinheiro muito cedo e não tem oportunidade de estudar, né? Então, isso facilita com que, enfim, eles mantenham essa espécie de alienação. Você acha que é só por isso mesmo ou porque existe mesmo uma mentalidade conservadora nos próprios clubes que alimentam isso também? A gente está falando também, é bom fazer essa ressalva, né? De que estamos falando de clubes de ponta, né? A gente tem no Brasil mais de 550 clubes profissionais de futebol, né? A gente está falando de um grupo de 20, no máximo 25 clubes, né? Porque 90% dos clubes, dos outros clubes, são clubes que vivem à míngua, entendeu? E os jogadores, às vezes, têm uma agenda só de 3, 4 meses por ano, recebendo salário mínimo, entendeu? Mas, com relação a esses que ganham projeção, que conseguem transferências milionárias, né, normalmente para a Europa, né, eu acho que o clube também tem um quê de responsabilidade, né? O jogador que é formado no clube, que chega lá com 13, 14 anos, podia ter uma outra, formado entre aspas, podia ter uma outra formação além da formação técnica, tática, física, podia ter, né, todo um preparo para lidar com a própria carreira. A maioria não sabe dar entrevista. Aliás, a maioria foge de entrevistas. Isso na seleção brasileira, hein? Na seleção brasileira, quando o assessor de imprensa vai escolher um ou outro para falar com a imprensa e faz a programação da semana, Deus nos acuda. Os jogadores querem fugir, pedem para não falar, ficam transtornados, não dormem direito. E sem falar que 99% das entrevistas de seleção de CBF são entrevistas chapas brancas, entendeu? Não tem nada demais, entendeu? Você estava falando sobre essa coisa dos clubes, e aí me veio uma ideia de que sempre houve uma reivindicação dos clubes conseguirem se unir e criarem uma liga para saírem um pouquinho dessa égide da CBF, de comandar, de mandar e desmandar, mas me parece que os clubes são meio reféns, né, da CBF, estão sempre endividados. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso e sobre a possibilidade dessa criação dessa liga e dessa independência, né, desses clubes. Muito difícil. Já houve alguns movimentos, como o Clube dos 13, nos anos 80. Mais recentemente, houve também a Liga Sul Minas, que foi uma iniciativa, como a própria nomenclatura diz, né, de grupos de clubes do Sul e de Minas. Mas, assim, já houve tentativas também, iniciativas mais isoladas, como do ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, mas nunca se avança muito. Talvez no Clube dos 13, o Clube dos 13 que tenha dado um passo a mais, um passo adiante, mas também não vingou. Existem vários fatores para isso. Primeiro, que você não consegue ver nos clubes dirigentes que têm uma visão mais macro da situação do esporte no país, entendeu? Eles são muito voltados para a questão interna, para o próprio clube, entendeu? E a questão passional fala muito alto, entendeu? E não consegue ter essa abrangência, entendeu? Isso é um fator. O outro é que há todo um atrelamento, entendeu, da CBF, federações da CBF, clubes das federações. Nós temos 27 federações estaduais, 26 federações estaduais de futebol, mais a de Brasília, né? E elas que têm o poder de eleger o presidente da CBF, entendeu? Embora os clubes também tenham, os clubes da Série A e Série B também tenham poder de voto, mas se as federações se juntam, elas sozinhas conseguem eleger um presidente. Então, são muitos os fatores, entendeu? Pois é, a CBF parece que é uma eterna caixa preta, né? Porque, inclusive, fala-se, a CBF já foi instrumento de várias CPIs, acho que 4. Uma delas até você participou, foi convocado para depor, né? E eu queria saber o seguinte: é verdade essa história que a CBF
parece que teria uma embaixada em Brasília, ou que, teoricamente, financiaria a campanha de alguns deputados para criar uma bancada da bala e impedir qualquer tipo de investigação sobre os seus desmandos? Na verdade, bancada da bola, né? Da bola, isso, eu falei da bola, é da bola, Se eu bem falei que da não, bala. se bem que você não estaria Não faz muito. muita diferença. Não faz muita diferença, entendeu? Nos anos 80, desculpe, nos anos 90, e na primeira década do século, 2000, né? De 2000 até 2012, mais ou menos, no início dos anos 90 até 2012, foi mantido uma subsede, foi mantida uma subsede da CBF em Brasília, né? E que basicamente era um local de encontro de lobistas parlamentares, lobistas da CBF com parlamentares, né? Faziam reuniões, confraternizações, pequenos torneios de futebol, e foi se fortalecendo o que se chamou a época de bancada da bola, e ela foi se fortalecendo e ela atuou bastante nessas CPIs. Foram 4 CPIs instaladas para investigar o futebol brasileiro, se não me engano, 3 na Câmara dos Deputados e 1 no Senado, mas que não puderam avançar muito por causa desse trabalho de formiguinha que a CBF mantinha até anos atrás em Brasília, né? Enfim, essa bancada da bola era a bancada que, quando tinha a Copa do Mundo, recebia convites para viagem, tudo pago pela CBF, né? Os países lá no exterior, e hotéis, né? Restaurantes, enfim. Então, quer dizer, havia uma troca aí, uma troca promíscua, né? Que resultou nisso, quer dizer, nada pôde ser levado adiante com seriedade, entendeu? Para que a CBF respondesse, seus dirigentes respondessem por crimes que estavam sendo acusados com muito fundamento. Esse modus operandi da CBF, que eu digo que tem muita semelhança, né, com o modus operandi do atual governo, é meio estranho, né? Porque todos os jornalistas que ousam fazer perguntas meio inconvenientes, eles querem censurar, colocar mordaça. Isso aconteceu com você recentemente, foi até virou um meme na internet, uma manifestação sua durante uma entrevista coletiva, porque há muitas delas anteriormente você estava sendo impedido de perguntar. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente. Então, a última entrevista presencial na CBF foi um pouquinho antes da pandemia ser declarada pela OMS, né? Foi, se não me engano, em março de 2020. E como é que funcionam as entrevistas na CBF? Ficam 3, 4 assessores de imprensa com microfones circulando pelo auditório, e fica o chefe de imprensa lá na frente, no púlpito, né? E apontando e falando no ponto, né, para os assessores, quem é que deve receber o microfone para fazer as perguntas. Como é que é a inscrição? Os repórteres quando começa a entrevista, levantam o braço pedindo para ser inscrito, e isso normalmente é feito pela ordem dos pedidos, mas não funciona assim, né? Tanto que nessa última entrevista presencial era a 15ª em que eu pedia para fazer a pergunta, e só uma vez tinha sido concedido o direito à minha pergunta. Ou seja, por 14 vezes eu fui negado, me negaram a fazer pergunta, entendeu? E como é que negam? Como se você não existisse. Eu pedi a inscrição, estão vendo que eu pedi para fazer, mas pedi na frente de vários outros que perguntavam, e eu, enfim, por que isso? Tem um histórico, né, de perguntas que causavam um pouco de mal-estar, né, com relação questionamentos com relação ao Marco Paulo Del Nero, que era o ex-presidente, que é ex-presidente da CBF, que não viajava porque, se viajasse, seria preso
pela justiça e pela polícia norte-americana, entendeu? Enfim, é uma... Antes dele, até, inclusive, o próprio Ricardo Teixeira também, né? Porque está mais ou menos na Ricardo Teixeira mesma também está condição, na mesma né? situação. Então, quer dizer, é uma censura, né? É uma censura na CBF, entendeu? Então, da última vez, eu estava bastante incomodado, porque era a marca, né? 15ª entrevista, né? Acho que foi um número simbólico, né? Então, quando acabou a entrevista, eu levantei do meu lugar, levantei a voz para fazer uma pergunta para o Tite, o técnico Tite, a entrevista era dele, né? E aí parou, né? Porque toda entrevista coletiva tinha, parece um circo, entendeu? Toda a diretoria vai assistir, entendeu? Para demonstrar prestígio. Então, a primeira fileira lá do auditório da CBF, na Barra da Tijuca, na zona sul do Rio, fica toda tomada de dirigentes da CBF, né? A segunda de segurança, a terceira fileira de aspones. Então, é um circo, entendeu? Eles ficam ali para bater palma, entendeu? É quase um Domingão do Faustão, entendeu? Só que, em vez de bailarinas, você tem uns homens engravatados ali, entendeu? E aí eu tive essa reação, entendeu? Explosiva, mas com educação. Se é possível isso. Mas, enfim, eu falei, Tite, é a 15ª entrevista, eu não consigo fazer uma pergunta para você, porque o assessor de imprensa não deixa. Não sei se é uma decisão dele ou se é mando do presidente, que está aí do seu lado, o Rogério Caboclo. Se é uma determinação da presidência. Então ficou um mal-estar, né? E o Tite, muito educadamente, pediu que eu fizesse a pergunta. Eu fiz uma pergunta, que era uma pergunta tranquila. E esse foi esse incidente. Eu não tenho, pessoalmente, nada contra o assessor-chefe de imprensa, nem quanto o presidente da CBF. A minha questão com eles é uma questão profissional, entendeu? Eu acho que o presidente da CBF não tinha que estar ali. Aliás, tinha de estar longe dali, até porque ele sempre foi o braço direito do Marco Paulo Belnero, que se viajar para fora do país vai ser preso. E acho que o chefe de imprensa tinha que ter um quê de jornalista, né? Já que ele fez uma faculdade de jornalismo, ele tinha que ter, no mínimo, respeito pelo jornalismo. É uma questão de crítica à conduta profissional dele, não pessoal. Uhum. Eu queria te perguntar uma coisa, já que você falou sobre isso. Um dos argumentos que a CBF utiliza para se isentar de qualquer tipo de cobrança é que a CBF é uma entidade privada que não usa dinheiro público, que quer dizer, todas as competições ela autofinancia, né, de acordo com o dinheiro que ela arrecada com as competições e com outras coisas das federações. Patrocinadores, né? Exatamente. Mas, na verdade, isso é relativo isso, né? Porque a CBF usa da bandeira do país, Isso. usa dos símbolos nacionais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, mas perfeita a sua observação, porque realmente é uma entidade privada, é uma entidade privada. Isso dificulta as investigações ali. Mas ela usa os símbolos nacionais, ela usa a camisa. Quantas vezes, né, quem viaja para o exterior vê isso? Quantas vezes as pessoas são identificadas lá fora como brasileiras porque estão usando a camisa da seleção brasileira? Você não conhece uma camisa oficial do país Brasil, né? Você conhece a camisa da seleção brasileira, aquele símbolo da CBF, qualquer lugar do mundo, né? Assim como também o hino nacional, né? As cores, enfim. Então, quer dizer, essa discussão é uma discussão de anos, inclusive que ela chegou a motivar argumentos nas CPIs, entendeu? Mas aí, na queda de braço, prevaleceu que falava mais alta a questão da entidade privada, a CBF, né? Agora, embora a CBF, enfim, não use dinheiro público, na maioria das vezes não usa, há sempre uma brecha, né? Teve um amistoso Brasil-Portugal anos atrás, em Brasília, se não me engano, que foi usado sim dinheiro público, entendeu? Aliás, Isso até o também. Sandro Rossell, que era presidente do Isso. Barcelona, foi preso nessa época, né? O Sandro Rossell, que era presidente do Barcelona, que foi preso, ele era unha e carne com o Ricardo Teixeira. Eu cansei de ver em viagens internacionais para cobrir a seleção, e às vezes em hotéis assim afastados, né? O Ricardo Teixeira numa mesa só ele com o Sandro Rossell, assim, até altas horas da madrugada, certamente discutindo ali qual seria a próxima jogada deles, entendeu?
Agora, uma coisa, Bassetti, que eu queria saber é o seguinte: mediante essa confusão toda de Copa América, pandemia e desmandos da CBF, nós estamos, ano que vem, caminhando para uma próxima Copa do Mundo. Eu queria saber de você, os que sobreviverem à Covid, né, como é que vai ser essa seleção brasileira nessa Copa do Catar? Você acha, como é que você vê, que perspectivas que você consegue enxergar para o futuro da participação do Brasil nessa Copa? Olha, antes de responder a sua pergunta especificamente, é bom que se diga, né, que hoje uma grande parte dos brasileiros não está nem aí para futebol e nem aí para a seleção brasileira. Além do que, tem muita gente que torce para clubes e que detesta a seleção brasileira. Isso é uma realidade. Não era assim nos anos 80. Até os anos 80 não era assim. Entendeu? E se você me permite dizer, mais ainda, fizeram uma pesquisa recente que viram que a maior torcida do Brasil é os que não gostam de futebol, não tem clube nenhum e não gostam de futebol, não é isso? Então você vê. Por quê? Por causa de uma série de coisas e aí também por causa desse distanciamento dos jogadores de seleção brasileira com relação ao próprio país deles, por causa desses escândalos de corrupção rotineiros, né, nas entidades do futebol. Agora, com relação ao aspecto técnico em si, a seleção brasileira tem jogadores de nome que atuam em vários clubes de ponta da Europa, né? Então, assim, todo clube de ponta da Europa tem pelo menos um jogador brasileiro. Entendeu? Sim, mas E isso quer você dizer o acha que seguinte: isso certamente é um exemplo de força de uma equipe, uma Copa do Mundo, entendeu? A seleção chega forte como chega em todas as Copas, né, em termos mas isso, técnicos. mas isso pode, você acredita que isso pode levar o Brasil ao título, ou pelo menos uma semifinal, alguma coisa assim? Que a gente Pode, não chega há muito tempo, né? pode, desde 2002, né? Vai fazer exatamente aniversário de 20 anos. E há quem aposte que se o Brasil não ganhar essa Copa, que a própria direção da CBF fica muito vulnerável, porque é investigação nova, entendeu? Porque também tem isso, né? Quando, aliás, foi até bom lembrar isso, que eu faço um parênteses. Em 2002, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo na Coreia e no Japão, ainda estava sob investigação o Ricardo Teixeira, pelas CPIs abertas em 2011. 2001, desculpa, eu estou falando 2002, em 2001. Com a conquista da Copa do Mundo, acabou tudo de vez, entendeu? Então, também tem esse aspecto. Agora, pode sim, pode chegar com Fabrício, junto com as forças tradicionais de sempre, França, a própria Argentina, entendeu? Inglaterra, Alemanha, são sempre as favoritas, né? Não tem muita rotatividade, né? No Campeonato Mundial, na Copa do Mundo, digo, não tem muita rotatividade. Pode chegar com força, como favorita, e pode também sair numa fase intermediária antes de chegar à final, como tem sido nas últimas Copas, entendeu? Não dá para você fazer nenhuma aposta, entendeu? Eles falam, além desse desinteresse que existe por parte da torcida, que sempre na época de Copa do Mundo acaba, na verdade, aumentando, né? Sobretudo mulheres que não ligam para futebol, que Sim, não sim, gostam, sim. torcem na Copa. Você acredita que, se realmente, um feeling teu que eu quero saber, se o Brasil fracassar mais uma vez, que possa haver mudança no futebol brasileiro? Já que você quer feeling meu, eu não acredito, não. Não acredito, é uma estrutura muito bem formada, entendeu? Ela está muito concretizada, entendeu? É muito difícil, entendeu? É, é, e é uma entidade muito rica, né? A CBF tem milhões e milhões e milhões de reais em seu poder. Infelizmente, a gente está falando da fraqueza humana, né? Então, não acredito, não. Sinceramente, não. Torceria para que acontecesse, mas não vai. Não dá. Ainda não, entendeu? E temos, além do mais, os dirigentes que a gente vê por aí são muito amadores, não tem ninguém que desponte. Quando tem um que você, nossa, esse cara aí, ele é diferenciado, né? Tipo o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, é diferenciado em parte, né? Porque quando é para abraçar a família
dos meninos que morreram no ninho do urubu, esse abraço não vem, né? Pois é, infelizmente, né? Bom, olha só, eu queria, na verdade, finalizar essa entrevista com uma perspectiva de um bom futuro, não só para o futebol brasileiro, mas eu concordo com você. Eu acho que se o Brasil fracassar nessa Copa, pode ser que não mude o futebol brasileiro, mas certamente vai mudar a torcida brasileira. Queria muito agradecer a presença do Silvio Barsetti aqui conosco hoje, viu? Agradecer demais, foi muito, muito interessante a sua contribuição, a sua experiência, para a gente tentar entender o que está acontecendo, não só no futebol brasileiro, mas, sobretudo, com essa questão dessa Copa América aqui no Brasil. Muito obrigado a todos, aqueles que nos assistem, o nosso canal, viu? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam o vídeo e divulguem e compartilhem para todos os seus amigos, porque é importante informação de qualidade. Nós sempre dizemos que nós estamos aqui para fazer as perguntas que precisam ser feitas para obter as respostas que precisam ser dadas. Muito obrigado, viu, Barsetti? Muito obrigado por essa entrevista. Obrigado.